Onde você considera sua casa? Você pode dizer que é o planeta? O lugar onde está agora? A casa de seus pais ou de quem te criou? Seu corpo? Sua mente? Estar com aquele alguém especial ou ainda, sua casa nem é aqui. De qualquer forma, prazer. Meu nome é Bruna e por 18 anos eu vivi com meus pais. Até os 7, morei com meus avós. E tudo isso aconteceu lá onde eu nasci, em Recife, Pernambuco. Hoje tenho 20. Moro e estudo dentro de um internato em um outro estado bem distante de onde eu cresci. Então acho que dá pra entender que eu tenho um pouquinho de dificuldade em dizer onde considero a minha casa, né? Por isso que perguntei para outras pessoas que estão vivendo essa fase comigo. Resumindo, a Rebeca saiu de casa para morar no internato quando tinha 18 anos. Nasceu em São Paulo e passou a vida toda morando no mesmo lugar com seu pai e sua mãe. A Suelen, que vira e mexe gosta de dançar, cresceu no interior de Rondônia com seu pai, meus 2 irmãos e sua avó. Chegou no internato faz 1 ano. Já a Kênia veio pra cá quando estava com seus 17. É mineira e praticamente mora numa vilazinha com metade dos seus parentes. A Min tá aqui há 3 anos, já se mudou umas 6 vezes e morou em quase toda a região nordeste do Brasil, mais São Paulo, onde vive atualmente. 기숙 학교에 가기 전에 집이 어디라고 생각했습니까? Tirando a minha casa, tinha a casa da minha avó, que era só 2 escadas embaixo. E eu praticamente, porque ela que fazia a minha comida depois do almoço, depois da escola e tal. Às vezes fazia a minha janta também. Então assim, eu com certeza falaria que a casa da minha avó seria a minha segunda casa. É uma pergunta difícil de responder, porque eu acho que no período que eu estava morando, eu consegui identificar a casa onde eu estava como minha casa mesmo, mas agora olhando para trás eu não consigo dizer um lugar, entendeu? Eu não consigo dizer um lugar que é a minha casa. Talvez a parte mais estável dessas casas era a casa da minha avó, porque ela nunca se mudou, então sempre foi eu indo nas férias pra casa da minha avó, que é em Salvador. Então, pra mim, aquilo ali é uma parte estável da minha vida, digamos. Eu sempre vivi muito, tipo, indo da minha casa pra casa da minha avó, então, tipo, que era em cima. Então, eu acho que pra mim, a junção delas é a minha casa, tipo, é o lugar que eu sinto que eu sempre vivi, porque eram momentos em que eu vivia mais lá, vivia mais aqui, mas, tipo, sempre indo de um para outro. Então, eu acho que sempre vai ser a minha casa, a junção total do lote, sabe? Bom, como era sempre esses lugares, eu sempre com a minha família, eu considero os 3 como meu lugar, minha casa mesmo. Porque na casa em que eu vivia mais tempo, que era com meu pai e meus irmãos, eu estava sempre com eles ali, nessa dinâmica, com a minha avó. Então, eu me sinto em casa lá também. Com a minha mãe também, quando eu visito ela, também ali a interação que a gente tem. A minha avó já não é mais viva, mas sempre que eu, nas férias, quando eu era menor, eu sempre ia pra casa dela também. Então, ali eu me senti em casa também, porque eu acho que as pessoas ali, eles trazem esse significado, né, de casa. 가족과의 관계는 어땠나요? Eu tive que me forçar a aprender a, tipo, sempre falar com eles online, a sempre, sabe, procurar, porque eu tava tão acostumada a, tipo, abrir a porta do meu quarto e ver minha família, assim, na sala, que, tipo, foi um pouco estranho, assim, pra começar. Então demorou um tempo pra eu falar, nossa, tá bom, eu moro aqui, vou ver eles de vez em quando, são 6 meses praticamente, e não parece tanto tempo até você passar 6 meses aqui. Então, foi um aprendizado de dar um pouco mais de valor para conversas online. Porque eu não sou muito fã de ligação, então são sempre conversas. E, tipo, é o que me deixa mais calma de saber como eles estão. Eu acho que isso que a Kênia falou, eu acho que eu aprendi a valorizar mais os momentos em família que a gente está junto, porque sempre foi
uma coisa cotidiana para todo mundo junto. Então, quando você perde essa rotina, você começa a valorizar mais os momentos de férias junto com todo mundo. E essa questão mesmo de troca, de sempre ser sincero, de como a gente está sentindo, para não perder esse vínculo, né? Porque eu mesmo estou muitos meses sem ver minha família, quase um ano. Então, é uma coisa que eu venho aprendendo a valorizar desde o ano passado. Sempre as férias, quando eu vou, fico bastante com a família. Eu fico mais em off do que eu já sou ainda. E, de certa forma, isso é muito bom. Quando a gente está ali junto, é muito, muito bom. E eu acho que nem são só os pais, né? Também tem os amigos que a gente faz, tipo, da cidade. A gente não pode mais encontrar eles tantas vezes como a gente encontrava. Então, encontrar os amigos ou familiares que não moram no mesmo lugar, primos, tios, a gente sempre dá mais valor. Vocês consideram um internato o lugar onde vocês estão agora, a casa de vocês? No começo, não. Eu me recusava. Todo mundo falava, não, aqui é sua casa agora. E eu fico tipo, claro que não, eu tenho uma casa lá em Carapicuíba agora, com os meus pais. Só que agora, depois de estar quase 2 anos aqui, eu acho que a gente começa a mudar o olhar e ver que é uma casa. Pode não ser a casa principal, mas é uma casa. Uma casa nem um pouco tradicional. Não, realmente. De certa forma, eu acho que depende do momento. Tem horas que eu considero como minha casa, como meu espaço, meu canto. E tem horas que não. Então, é uma coisa meio instável, assim. Eu não considero totalmente como se fosse minha casa, porque é um período de passagem. Mas, ao mesmo tempo, é a minha casa, porque eu tô aqui sempre. Então... Eu tinha uma definição de casa, acho que depois que eu vim pra cá, se tornou algo diferente. A casa já não é algo mais um prédio, algo fixo. Se torna mais as pessoas. Eu vejo mais assim. Porque eu vou pra casa do meu pai, ele tem minha avó, meus irmãos, ali é minha casa também, porque eu tô com eles. Aí eu vou pra casa aqui, tô falando. Mas me perguntam, onde é a sua casa? Talvez eu não falaria lá. Mas... e aqui agora eu, aos poucos, venho construindo como se fosse a minha casa. Eu acho que eu tô um pouco como Yasmin. Às vezes eu não sinto tanto, eu penso, pô, eu vou construir minha casa, depois que eu me formar, vou fazer todo esse processo. Mas eu percebo com as pessoas que eu conheci aqui, as amizades que eu formei, de certa forma é a minha casa também. É um pedaço de mim agora aqui. Enfim, várias casas eu percebo que eu vou adquirindo ao longo. Eu me sinto em casa agora. Eu acho que eu sempre me sinto em casa. Eu me sinto em casa aqui, eu me sinto em casa na minha casa. Eu não sei. Eu acho que, como a Sueli falou, acho que eu tô levando mais pelas pessoas. Porque dá pra ver que se for só pelas construções, não sei, não compensa. Elas podem ser destruídas, mas tipo, as pessoas, mesmo que elas vão embora, as memórias ainda ficam. Então, ainda é minha casa. Então, sabe, todas as pessoas que foram embora, todas as pessoas que mudaram de casa, todas as pessoas que faleceram, elas ainda são a minha casa, mesmo não estando aqui. E aí, inclusive, é um dos motivos pra eu ter colocado algumas fotos que eu tirei, tipo, ao longo desses 2 anos que eu tô aqui, que eu coloquei ela na minha escrivaninha. E todas elas são a minha casa aí, tipo, eu acho que sempre onde eu estiver, eu não sei, é como se eu sempre fosse estar em casa, se elas estiverem comigo de alguma forma e pelo menos estiverem me apoiando, não sei. Tem muito sentido. Na minha versão da história, por muito tempo considerei a casa dos meus avós minha casa também. Quando eu completei 7 anos, meus avós se mudaram de estado para começar uma nova vida, então eu não podia ir com eles. Eu levei um tempo para me ajustar a viver com meus pais, mas essa fase também passou. Quando entrei na faculdade e me mudei, foi uma outra grande reviravolta na minha vida. Mas aqui é a minha casa agora, e quando eu volto para casa dos meus pais também é. Agora eu sei que quando eu ficar mais velha e for morar em outro canto, aquele lugar também vai se tornar casa pra mim.